Há pouquíssimo tempo atrás, eu estou falando menos de 50 anos atrás, as mulheres eram condicionadas, ou seja, eram literalmente ensinadas, dentro da sua educação, tanto familiar quanto social, a namorar homens mais velhos. Literalmente incentivadas a isso. Por quais razões? Uma delas é essa visão de que a sociedade tem que o homem provê a mulher. Então, quanto mais velho o homem for, melhor, porque ele já vai estar estabilizado financeiramente, mentalmente e emocionalmente, principalmente, porque ele já vai ter passado daquela fase de que o homem passa na juventude de querer namorar e ficar com todo tipo de mulher que passa na frente dele, porque os homens são ensinados a isso, principalmente há pouco tempo atrás, até algum dentro dessa faixa de 50 anos atrás, isso era muito comum ainda, infelizmente ainda é, mas isso é outro assunto. Então as mulheres eram ensinadas a namorar homens mais velhos, ou seja, quanto mais velho o homem, mais seguro é para ter uma relação. Isso é muita hipocrisia. É uma ideia concebida por tantos vieses machistas e que envolvem pedofilia. Não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas que envolve pedofilia e etarismo, que é o preconceito em relação à idade da mulher. Então, o homem se beneficiava dessa relação e dessa visão social. Por quê? Ele sempre estava, ou na maioria das vezes estava com mulheres, meninas mais novas, e muitas vezes muito novas, eu estou falando de casamentos arranjados com meninas de 14 anos, com homens de 30. Isso ainda é comum em muitos países do mundo, mas falando em termos de Brasil, isso ainda é uma cultura e é legalizado, normalizado quando é o homem mais velho. Você sendo uma pessoa maior de idade e se relacionar com uma pessoa menor de 14 anos sem o consentimento dela é crime. Porém, vamos colocar de uma forma realista aqui. Todos nós já conhecemos alguém na vida, uma menina, uma mulher, enfim, seja ela menor de idade ou maior de idade, que já se relacionou com um homem muito mais velho do que ela. Aquela coisa, até inclusive erotizada, do homem professor de faculdade, aquele homem mais velho, mais seguro, ou grisalho, porque o homem pode ser grisalho, mas a mulher não pode. Então eu tô falando tudo isso aqui porque a relação da menina ou da mulher mais nova com o homem mais velho sempre foi legalizada. E muito mais do que legalizada, sempre foi incentivada pela sociedade. Porém, quando a mulher é mais velha do que o homem, não é assim que a banda toca, gente. Tem muito preconceito. E é muito engraçado o porquê que a sociedade enxerga isso de forma preconceituosa. A primeira razão, o primeiro motivo que é dado pelas pessoas que têm esse discurso preconceituoso e, e retrógrado em relação à mulher ser mais velha do que o homem é exatamente o que eu falei no início do vídeo. Ah, mas como que uma mulher mais velha vai se relacionar com um homem mais novo, sendo que o homem, quando é novo, não é maduro? O homem amadurece depois, as meninas amadurecem primeiro. Isso só reforça a ideia de que o homem demora a amadurecer e a ideia de que o homem tem quase que um direito de fazer muita besteira na vida e ficar com muitas mulheres por, sei lá, 30 anos, e aí quando ele chega com 30 anos, ele resolve ter uma relação séria. Porém, as mulheres não têm esse mesmo direito socialmente falando. Se uma mulher fala que quer aproveitar a vida até os 30 e poucos anos e não quer casar, ela não é vista dessa forma. Bom, não preciso me aprofundar muito nas diferenças sociais e de visão sobre o comportamento da mulher e do homem. Qualquer pessoa minimamente estudada, minimamente entendida da vida, que não seja tão ignorante, sabe que a mulher, em relação ao homem, tem um detrimento absurdo. Então, em detrimento de direitos, detrimento de tudo. Apesar de algumas pessoas que não são minimamente estudadas e minimamente entendidas, ainda negam isso e negam o feminismo, o que é um absurdo. Porém, voltando à questão da idade. Graças ao advento feminista, do movimento e da mudança de pensamento social dos últimos 10, 15 anos, muitas mulheres passaram a se relacionar com homens mais novos. Nós temos muitos exemplos de pessoas famosas, de mulheres famosas que se relacionam com homens bem mais novos. No Brasil, a gente tem o exemplo da Ivete Sangalo e da Tata Werneck, que são mais populares. A Ivete Sangalo se relaciona com um homem, se não me engano, 13 anos mais novo do que ela, e a Tata Werneck é 12 anos mais velha que o Rafael Witt, seu marido. Para aqueles que falam que o patriarcado só faz mal às mulheres, é mentira, também faz mal aos homens. Por quê? Graças a esse movimento feminista e de empoderamento feminino, muitos homens que sempre sentiram atração por mulheres mais velhas passaram a ser, como posso dizer, libertos de poder namorar ou ficar com mulheres mais velhas. E seja por qual razão que for, seja por uma atração física natural ou por uma atração intelectual, porque da mesma forma que, lembra no começo do vídeo, que as meninas eram ensinadas que namorar homens mais velhos era melhor porque eles tinham mais segurança, tem muitos homens mais novos que buscam mulheres mais velhas exatamente porque querem essa segurança emocional e não têm tanta paciência para lidar com meninas da idade deles que ainda estão num processo de amadurecimento natural. E muitos homens passaram a se relacionar com mulheres mais velhas. E trazendo todo esse contexto social e informativo, eu gostaria de dizer o seguinte: o mesmo movimento social que antes favorecia os homens, hoje tem favorecido as mulheres em relação
elas se sentirem bem dentro da própria pele, independente da idade, e poder escolher os seus parceiros românticos, independente da idade deles. É claro que a gente está falando aqui de uma diferença de idade onde a pessoa seja maior de idade, como eu falei. Então, a partir desse princípio, qual é o certo? O que a sociedade diz está certo? E o que a sociedade diz hoje em dia depende do qual tipo de sociedade você está ouvindo, de qual é o seu grupo social. Se você faz parte da galera mais ignorante ou se você faz parte da galera que está evoluindo junto com o mundo, que é a que eu faço e que eu espero que você também faça. Principalmente depois desse vídeo. Qual é o certo? Namorar homens ou mulheres mais velhos, mais novos ou na sua mesma idade? Não existe certo. O certo é você se relacionar com uma pessoa que você se encaixe emocionalmente e que vocês tenham um entendimento.